Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, para esse encontro todo especial no nosso programa da Escola Bíblica Dominical, da aula dos professores. E hoje nós temos uma novidade. Primeiro eu quero pedir desculpas porque fui pego de surpresa e, estando aqui na igreja, eles vieram gravar, então me pediram para fazer dar essa palavra e eu estou aqui apaisando, sem farda clerical. Um abraço a todos, mas com as minhas desculpas também. Eu quero parabenizar os irmãos que estão aqui, porque na madrugada desse sábado, às 10 horas, quando o grupo estaria lá no aterro andando, então hoje o grupo está aqui, renunciou o exercício físico para o exercício espiritual. Parabenizar a todos, parabenizar a visão da escola por essa aglutinação, né? Trazendo também os jovens para o estudo da Bíblia, já que o tema geral desse trimestre é o estudo sobre Deus e de Deus. Estamos aprendendo muito da origem, dos atributos de Deus. É uma doutrina basilar para a nossa estrutura de fé cristã. De forma que eu quero parabenizá-los e creio que esse encontro será muito abençoador para a vida de todos quantos aqui estiverem dele participando. Irmão Elias, então, são minhas palavras iniciais, me alegra muito, acho que vai ser o início de uma grande arrancada para nós estarmos sempre juntos, estudando a palavra de Deus, e quando passar essa pandemia, então temos outros encontros. Que Deus nos abençoe no estudo dessa manhã e parabenizo, portanto, aos irmãos neste momento. Essas são as minhas palavras iniciais, que não estavam no script, entrou depois. Bom dia, irmãos. Mais um domingo na casa do Senhor. Hoje estamos na casa do Senhor. E com esse encontro maravilhoso, né, hoje a presença dos nossos adolescentes, jovens, né, classe Eliese da EBD, vai ter a participação na gravação do estudo, como já foi dito, né? E nessa abertura, nós queremos convidar os irmãos para a leitura bíblica, leitura devocional, né, que vai estar relacionado com a lição, que está baseado no Salmo 139. Nós vamos ler só alguns versículos, então, 14, 17, 23 e 24. Salmo 139, versos 14, versos 17, 23 e 24. Diz assim o texto bíblico: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Agora o verso 17 diz assim: Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles. Versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Irmãos, após essa leitura maravilhosa desses versículos do Salmo 139, vamos agora ouvir um cântico pela classe Eliezer. Se começarmos a orar, se começarmos a orar, este tempo
Gostaria de convidar a irmã Priscila Miranda Nascimento, que é aluna dessa classe, para fazer a oração intercessória pelo estudo que vamos ter agora. Bom dia. Oremos. Senhor, nosso Pai, obrigado mais uma vez por estar na Tua presença. Abençoa os corações presentes aqui, Senhor. Abençoa nosso estudo, que vai ser ministrado pelo nosso irmão Zé Augusto. Peço em especial também para os nossos irmãos que estão enfermos, Senhor. E abençoe o nosso sábado. Que seja um sábado abençoado. Obrigada por tudo. É o que eu te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o nosso estudo de hoje, da nossa revista Compromisso, é a lição 4, que tem o título Deus é onipresente e onisciente. E nós vamos convidar o professor que vai ministrar essa aula, o nosso irmão José Augusto Pereira Saraiva da Rocha. Bom dia a todos. Prazer estar aqui agora podendo ministrar essa aula, né? Podendo fazer parte desse piloto, como meu pai mesmo disse. Hoje a lição vai ser Deus onipresente e onisciente, e eu gostaria de convidar todos os irmãos que abrissem suas Bíblias em Salmo 139, né? Fizemos já a leitura com o irmão Elias do texto áureo, mas eu gostaria de fazer a leitura de todo o texto, né? Para nos situarmos. Então, começa assim. Deus onisciente e onipotente. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe conhece meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões as tuas mãos sobre mim. Tal conhecimento maravilhoso, demais para mim. É elevado, que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama, no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz do redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te terão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entrecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seria mais do que os grãos de areia que, quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos. Afaste-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos, falam sobre coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Então, a gente começa a leitura do texto vendo que essa é uma oração, um cântico de Davi, falando para Deus o livrar dos inimigos dele. Falando sobre os inimigos dele. Porque aquele tempo, no Antigo Testamento, na época de Davi, quando ele era rei, ele era muito caluniado pelos inimigos dele. E aquele tempo era um tempo muito de guerra. Então, aquele tempo era um tempo de muitas batalhas, era muito sanguinário, né? Então, Davi vem aqui e pede ao Senhor para livrar ele dos inimigos dele. Então, ele vai começar o salmo assim: Senhor, tu me sondas e me conheces.
Aqui a gente já começa a ver um pouquinho da onisciência de Deus. Porque aqui ele fala, tu me sondas. Então ele já fala que Deus conhece a todos nós, né? Inclusive Davi. Davi conhecia muito bem a Deus, né? Não tanto quanto Deus conhecia ele. Então aqui já fala, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me levanto e quando me sento. De longe conheces meus pensamentos. Aqui quando ele fala me levanto e me sento, ele está querendo falar do trabalho, né? E do descanso. Então até mesmo quando Davi trabalha, Deus está vendo ele trabalhando. E quando Davi faz descansar e vai se deitar, Deus conhece. E aqui quando ele fala de longe conhece meus pensamentos, ele fala que o espaço não é importante para Deus. Porque Deus ele não é afetado pelo espaço como nós somos, assim como não é afetado pelo tempo. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conheces todas. Ou seja, Deus conhece o tempo além da onde a gente pode compreender. Né? O tempo para Deus ele não é linear como é para a gente. Então, ele já conhece o mundo desde a criação. Então, ele já vislumbrou o mundo, né? A criação, o Big Bang, né? A criação do planeta Terra, a vinda dos povos, do ser humano, nosso crescimento. E ele já sabia de todos nós, né? Todo o nosso pecado, ele já tinha conhecimento antes mesmo da gente ser criado. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Bom, o conhecimento de Deus é a onisciência. Esse é um dos atributos de Deus que ele não implementou em nós. Nós temos como ter um conhecimento do mundo sensível, até ter um mínimo conhecimento sobre nós mesmos, mas a gente não tem como ter a onisciência, que Deus sabe de cada dos detalhes, cada dos átomos que nos criaram, ele sabe de cada coisa. Até o salmista fala, né, de quando estava no seu ventre, tu me teceu. Cada fiozinho, Senhor, me teceste. E é interessante a gente pensar nisso, porque o ser humano ele é formado por bilhões e trilhões de átomos, e cada átomo desse, ele possui um código genético, né, de exatamente 2 metros. E esse código genético, ele foi mas tão bem enrolado, que ele cabe em uma partícula minúscula, que a gente nem consegue ver. Mesmo se a gente aproximar muito, a gente dificilmente vai conseguir ver. E a gente não consegue contar, né, porque são muitos, né. E ele fala, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Aqui ele fala da onipresença de Deus, né? Deus ele se encontra em todos os lugares, em todos os tempos. Então, ele está aqui, hoje conosco, mas ele também está no antes, né? Com Davi, lá com ele. Ao mesmo tempo que ele está aqui conosco. Ele também está no amanhã, vamos supor, a gente está no trabalho, ele está lá conosco também. E tudo isso ao mesmo tempo, porque o tempo ele não afeta Deus do jeito que nos afeta, né? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se como as asas da alvorada me detenho nos confins do vale, ali ainda tua mão me guiará, e tua mão direita me susterá. A gente lembra também que muito se fala sobre o inferno, né? O pessoal fala, o inferno é a ausência de Deus. Mas não é bem assim, né? Porque Deus está em todos os lugares, inclusive no inferno. Só que a diferença entre o Deus que está no inferno e Deus no céu é porque Deus, quando estamos no inferno, ele está lá em juízo. Então lá ele está nos julgando. E quando nós estamos no céu, ele estará no seu momento santo, né? Estaremos contemplando a sua santidade. Então é o mesmo Deus, só que fazendo coisas diferentes. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Como falei, ele vai estar em mesmo lugar. É impossível a gente se esconder de Deus, não tem jeito, meus irmãos, porque Deus sabe de todas as coisas. Inclusive, o que a gente está pensando agora, o que a gente vai pensar, o nosso pecado do amanhã, ele também sabe o que vai acontecer, né? Pois se formasse no interior, me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não se foram encobertos quando no oculto fui formado e entrecido, como nas profundezas da terra. Aqui ele continua. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Apesar de termos uma revelação, né, do que Deus
eventualmente estaria pensando, nós não temos como mensurar a grandeza dos pensamentos dele, né? Porque, como ele disse, se eu fosse contar os seus pensamentos, eu acabaria não conseguindo, porque são muito grandes os seus pensamentos. Então, isso também fala da confiança que devemos ter em Deus, né? Porque nós não conseguimos, pelo menos agora, ter conhecimento dos planos de Deus para a nossa vida, né? Não totalmente. Temos a revelação que está na Bíblia, mas a gente não consegue ter mensuração do plano final de Deus, né? Então, isso também, a gente tem que ter em mente essa confiança que devemos ter em Deus, né? Agarrar essa confiança. Devemos confiar no nosso Senhor, porque é Ele que sabe de todas as coisas, não nós, né? Como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos. Afaste-se, pois, de mim, homens violentos, que se rebelam contra ti, como os seus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio que te odeio, Senhor? Eu não desprezo os que levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nessa parte aqui, ele fala para Deus examinar a ele. E é isso como devemos fazer sempre. Aqui na revista, ele fala sobre isso. O que fazer ante a onisciência e onipresença de Deus? Primeiro passo, pedir para ser sondado. Que Deus vá no âmago de nossas mentes, no âmago de nossas almas, e Ele veja o que nós temos de errado, nossos pensamentos, nossas atitudes, todas as coisas, para que Ele nos sonde, de maneira, assim como fala o exemplo aqui, é o que os aparelhos sonográficos fazem. Eles vão além da epiderme, da aparência. Eles buscam ver os órgãos internos, bem como na área de petróleo. As ondas vão aos mais profundos subterrâneos para dar diagnósticos. Então, assim é Deus. E vai lá mais no fundo, onde nem mesmo nós conhecemos nós mesmos, Ele vai lá e nos sonda. A segunda parte, conhece-me. Então, aí Ele vai lá e vai nos conhecer. Depois da sondagem, temos conhecimento sobre os nossos pecados e sobre as coisas de ruim que vamos fazer. Depois Davi vai lá, prova-me. Prova-me seria botar a prova, né? Botar um desafio à minha frente, mostrar que eu sou capaz de seguir a Deus, mostrar que eu sou capaz de seguir os caminhos dele, né? E o segundo é guia-me, que nós não somos nada sem Deus, né? Então, o guia nessa nossa jornada é Deus. Porque se Ele não nos guiar, nós não conseguimos fazer nada. Se formos fazer a prova de fato, nós não conseguimos passar dessa prova sem a presença de Deus. Então, isso é muito importante. Então, outra coisa que eu pulei. Isso aqui. Né? Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As suas obras são admiráveis e minha alma o sabe muito bem. Por que eu pulei essa parte? Bem, como nós sabemos, Davi era o rei de Israel à época, né? Quando vamos ler a 1 e 2 Samuel. E nós vemos que Davi, né, era um homem segundo o coração de Deus, como a própria Bíblia fala. Bom, e Davi, ele vai então dizer quão assombrosos e maravilhosos, né, é ter o conhecimento sobre essas coisas. E a gente para e pensa, caramba, tem certas coisas que a gente pensa, que a gente faz, né, que a gente vê que não é segundo o coração de Deus. Ele sabe de todas essas coisas, ele sabe de cada coisa. Ele sabe que nós somos piores do que nós às vezes pensamos que somos. E como é que fica isso? Porque ele sabe de todas essas coisas. E eu gostaria de relembrar também de um episódio da Bíblia, que é bem conhecido, que é quando Davi, ele vai lá, Davi, ele que era o ungido do Senhor, vencia as guerras que ele ia combater, tinha as mulheres que ele queria, na época era assim, né? Deus permitia. E ele era abençoado por Deus o tempo inteiro, né? Então acontece esse episódio, que é quando Davi vê a mulher de Urias, Betseba, ele vai lá, sente desejo por aquela mulher, e o que ele faz? Ele vai lá e tenta tomar ela. Ele fica com aquela mulher, ele engravida aquela mulher, e ele fala, Urias, então você vai lá, vai para casa, fica com a sua mulher, naquela época era a guerra, então eles chamam Urias, né? A Urias fica lá com a sua mulher, você vai se deitar com ela, então vai ter um descanso. Só que Urias, ele se recusou a fazer isso. Ele falou, como é que eu posso ficar lá no bem bom, né, com a minha mulher, se tem irmãos meus, né, o meu povo está lá na guerra lutando, não posso fazer isso.
Então, Urias não entrou em casa, ele ficou à porta de sua casa, e Davi ficou sabendo disso. Então, depois, o Davi, sem saber o que fazer, ele foi lá e mandou deixar Urias na frente do campo de batalha e mandou a carta, né? E mandou que todos os outros homens recuassem, o que ocasionou na morte de Urias. E isso, com certeza, desagradou a Deus. Até Davi, um homem ungido pelo Senhor, que vencia todas as suas batalhas, que tinha tudo que ele pedia a Deus, cometeu um pecado como esse: adultério e assassinato. E a gente pensa, e nós, né? Nós que somos piores até. E Deus sabe de todas essas coisas. Como é que fica? Como é que eu vou ficar confortável com isso? Sabendo que Deus sabe de todas essas coisas. Ele é perfeito, santo, onisciente, onipresente, onipotente. E aí, Deus manda Natã repreender Davi. Então, eu vou ler aqui a passagem de 2 Samuel 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ela a criou e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos, comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como uma filha. Certo dia chegou uma viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas, ou um dos seus bois, para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Veja, Davi cometeu pecado, mas ele sabia também que aquele homem, né, da história, tinha cometido pecado. Ele sabia disso. E mesmo assim ele cometeu aquele pecado. E agora, quando Davi vê a história de Natã, ele se enfurece. Não, como é que isso pode acontecer? Que absurdo, o cara vai lá pegar o cordeirinho do outro, pô, não pode. Aí Natã vai lá e fala: este homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu o ungi rei sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa do seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. E assim diz o Senhor: eis que farei com que o da sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. E apesar de tudo isso, apesar de Davi ter feito isso em segredo, Deus sabia. E Davi sabia que Deus sabia porque ele era onisciente, né? Como estamos aprendendo aqui na lição. E Deus o castiga. Tanto é que depois a Betseba vai perder o filho que Davi tinha feito com ela. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que nasceu morrerá. Veja, Davi literalmente mandou um cara para ser morto. E pegou a mulher dele. E mesmo assim Deus o perdoou. Eu acho que essa é a maior importância dessa lição. A gente não ter medo da onisciência de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe das nossas falhas, mas como nós pedimos perdão a Ele, Ele nos dá o perdão. Essa é a importância do cristianismo. É entender que nós somos falhos. E Deus sabe disso. Devemos buscar a vida de santidade. Mas para nós humanos, enquanto carne, isso é impossível. E Deus sabe disso. E Ele mesmo assim nos salvou, porque Ele nos amou. É exatamente sobre isso a mensagem do Evangelho. Com toda a grandeza de Deus, Ele sabendo que nós não somos merecedores de ser salvos, não somos merecedores de seu amor, Ele vai lá e nos salvou. E nós não merecemos isso. Fomos
redimidos pela glória do Senhor. E é justamente isso que a lição nos passa. Quando Natan fala, mas Deus o perdoou, você não será morto. Deus perdoou a Davi, apesar do que ele fez. E apesar de Deus ter dado tudo para ele. Nós, muitas vezes, nas nossas vidas, também, Deus nos dá várias coisas, mesmo assim nós vamos lá e pecamos. Nós vamos lá e jogamos ele para escanteio, né? E mesmo assim, nós vamos lá, pedimos perdão a Deus. E Deus sabe que nós vamos pecar. Ele sabe dos pecados que vamos cometer. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas que vai acontecer. E mesmo assim, ele nos perdoa. Perdoa cada vez que nós pedimos perdão a ele com todo o nosso coração. Essa é a importância da mensagem do Evangelho. E para finalizar aqui a leitura, eu gostaria também de abrir aqui em Êxodo. No livro de Êxodo. Êxodo 33, de 1 a 16. O Senhor disse a Moisés, suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, eu darei a sua descendência, enviarei o anjo diante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que emana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu essas más notícias, pôs-se a prantear. E nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés, diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele é chamado de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à sua porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta de sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés, face a face, com quem fala com o seu amigo. Depois, Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor, eis que me dizes para conduzir esse povo, mas não me dissestes quem enviarás comigo. Dissestes, eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber que neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é o teu povo. Deus respondeu, a minha presença será com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faças sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é um fato de andares conosco, de maneira que somos separados, e eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Até aí. Então aqui, ora, se Deus ele é onipresente, ora, como é que ele não vai com Moisés? Ele não está em todos os lugares? A gente não acabou de ver que ele está. Mas a questão aqui é a presença de Deus abençoando o povo. E é isso que Moisés estava pedindo. Eu quero que o Senhor vá conosco, esteja nos abençoando. Porque se Deus não estiver conosco, nada mais importa. É justamente a presença dele conosco que vai fazer a diferença. Como Moisés disse, é justamente a sua presença que nos distancia dos outros povos. É justamente a sua presença que nos abençoa cada vez mais. E é isso que todo povo quer. Mesmo que não mereçamos, mesmo que se eu for conosco, sejamos destruídos. Mas nós queremos a tua presença. E Deus concede a presença a gente. Mesmo que não mereçamos, mesmo que merecemos ser destruídos, Deus concede sempre a presença
e sempre concede a bênção para o nosso povo. Agora tem umas perguntas aqui. Que são feitas na lição, né? Há algo que você está confiando a Deus que somente Ele pode fazer? Essa é a importância, né? Devemos fazer sempre isso. Confiança em Deus. Aí fica a reflexão. Os irmãos estão deixando nas mãos de Deus as coisas? Com a sua onipresença, onisciência? A gente realmente deixa na mão de Deus? Estamos deixando isso? Deus sabe tudo o que você faz, tudo o que você diz e tudo o que você pensa. Como soam os seus ouvidos essa afirmativa? Pô, às vezes pode só, nossa, não é coisa boa, né? Que eu faço muita coisa errada. Eu tenho muitos pensamentos perversos. Isso soa bem? Se não soa bem, já tem refletido sobre isso? Qual é a reflexão que se faz sobre isso? Não há lugar algum onde possamos nos esconder de Deus. Isso causa a você conforto ou temor? Essa é a reflexão que a Bíblia nos fala. Bom, o objetivo dessa lição era compreender o significado da onisciência e onipresença de Deus, né? Saber que Deus sabe de todas as coisas, do início ao fim, e saber que Deus está em todos os lugares, né? E o objetivo específico é cada um conseguir descrever com as suas palavras o significado da onisciência e da onipresença de Deus. Então, agora eu vou abrir a aula de perguntas. Quem tiver alguma dúvida pode fazer agora. Sim, sobre a onisciência de Deus. Deus me conhece tão bem que Ele sabe que se eu, do jeito que eu talvez esteja vou ter talvez alguma coisa a fazer no dia seguinte, do jeito que eu estiver com a cabeça nervosa, ansioso ou com maus pensamentos, Deus sabe que naquela condição, no dia seguinte, eu, de fato, posso cometer um pecado. Ele sabe que se eu estiver daquele jeito, mas Ele diz para mim, tá, Carlos, não deixe o sol se expor sobre a vossa ira. Palavra branda desvia o furor. Então, eu acho que Deus também, Ele dá condições para a gente, Ele sabe, se eu continuar neste caminho, tem um buraco ali. Ele vai me orientar. Zé Carlos, não vá para aquele caminho que tem um buraco. Eu acho que Deus, ele deixa eu seguir aquele caminho, mas Ele vai dar condições para me avisar. Zé Carlos, vai chegar Elias, o Elias vai chegar para mim. Zé Carlos, Deus mandou te avisar para você não ir para ali, que ele tem um buraco. Se eu não quiser ouvir a Elias, aí sim, Deus vai saber que eu vou pecar se eu continuar ali. Né? Então, eu acho que Deus sim, sabe se eu permanecer naquele caminho, se o homem permanecer naquele caminho, o homem vai pecar, mas Ele vai dar condições, vai mandar os seus anjos, vai mandar alertas, para que o homem não continue naquele caminho e peque. Eu acho que aí ele é tão onisciente que Ele sabe que aquele caminho eu vou pecar, mas... Tá? Você praticamente respondeu. Mas é justamente isso. Ele sabe das suas condições, que condição levaria isso. Mas Ele sabe qual é o que realmente vai acontecer. Você vai ter as possibilidades das coisas acontecerem, mas Ele sabe tudo o que vai acontecer, porque isso acontece no plano dele. É justamente a questão do livre-arbítrio, né? Então, Ele sabe da coisa que vai acontecer, né? Mas isso não significa que está determinado, entendeu? Porque é meio difícil explicar, né? Mas não é porque eu sei que você vai cair da escada que eu interferi diretamente para que você caísse da escada, entendeu? Eu tenho 100% de certeza que vou cair da escada. Foi aquele exemplo, o barômetro. Imagina o barômetro que tem 100% de acerto. E diz, amanhã vai chover, né? Você indica, amanhã vai chover. E amanhã chove. Mas isso não quer dizer que o barômetro que fez chover. Ele sabia que ia chover. Essa também é a questão de Deus. Ele nos deixa o livre-arbítrio. Cabe a nós ou não aceitar os conselhos dele e seguir ao que ele nos ensina, né? Então é justamente isso que você até respondeu, né? Desculpa, então. Bom, segunda pergunta. Sobre Deus permitiu Davi de ter várias mulheres. Então, permitiu lá e hoje mudou? Questão da época, né? Deus ele se revela através das épocas, né? O homem é o homem do seu tempo, né? Mas Deus
é o Deus de qualquer era. É o mesmo Deus, ele não muda, é imutável. Então, a forma como se revela vai ser diferente para as épocas, mas vai ser o mesmo Deus. A forma como ele entrega a lei mosaica, como Moisés fala, permite a carta de divórcio, mas não porque é o certo, mas por causa da dureza de vossos corações, que ele vai permitir que vocês deem o divórcio, a carta de divórcio. Então, é justamente isso. É o contexto da época, né? Não necessariamente porque é o desenho, né? Se ninguém tiver mais uma pergunta, tem aqui. Quando você fala que Deus está controlando também, está lá no inferno, o que você quer dizer com isso? A presença dele tem todos os cantos, né? Só que a diferença é como ele vai estar lá, né? No céu a gente vai estar lá o adorando, só que no inferno a gente está sendo julgado como condenado, né? Como todos temos o caminho da condenação, né? Não é um Deus diferente, mas é um Deus fazendo coisas diferentes, entendeu? É isso que eu quis mais ou menos dizer. Não sei se é controlando, então, como é que alguém vai sair de lá? Né? Você quis dizer que nem hoje aqui na Terra, quando uma pessoa comete um crime, ele vai para uma penitenciária e ali, ele ali tem seus direitos, ali a mão de Deus ali, então, que é o Estado, vai estar ali controlando aquele local, mais ou menos assim, né? Acho que pode ser isso. Sobre a presença, a gente aprende que uma vez a gente em pecado, a gente se afasta de Deus, não é isso? Então, como que Deus vai estar presente no inferno se nós nos afastamos dele quando estamos em pecado? Ou seja, estamos em pecado e vamos para o inferno. Nós nos afastamos da glória dele, né? Mais ou menos assim. Ele vai estar lá, porque ele está em todos os campos, né? Só que a glória dele não vai estar sobre nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Só que, quem é o salvo, né? Só que quem não é, né? Não vai ter a presença do Espírito Santo dentro dele. É justamente, Deus vai estar lá, mas a glória dele não vai estar em nós, entendeu? É mais ou menos isso, entendeu? É porque a gente aprende que se a gente se achegar a ele, ele se achegará a nós. Sim. Então, eu entendo que uma vez em pecado, eu me afasto dele. E ele não vai estar comigo, já que eu, como pelo livre-arbítrio, eu escolhi pecar. Eu escolhi pelas minhas próprias vontades. É porque esse estar, porque Deus está em todos os lugares, né? Então, ele vai estar, mas é de forma diferente, entendeu? Ele vai estar lá, mas não é da mesma forma que ele estaria com um crente, alguém que segue a palavra dele. Professor, o verso 8 do texto que dá a lição básica, né? Salmo 109, diz assim, ó: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha sepultura no Seol, né? Ou no abismo, também lá estás. Tá? Então, Davi viveu essa experiência. Então, a gente vamos contextualizar a lição, né? Esse é onde Deus está em todo lugar, né? Davi reconhecia que Deus sabia tudo que ele fazia, né? Ele tinha uma experiência profunda com Deus, né? Quando ele fala que subiu aos céus, Davi era pastor de ovelhas, né? Ele subia as montanhas de Judá para arrebanhar as ovelhas do seu pai, da família, né? E ele tinha ali as experiências mais profundas com Deus. Ele ficava sozinho, é como subir ao monte, né? Nós temos muitas alusões para a proximidade de Deus, para subir ao monte, tem até corinhos, né? Vamos subir ao monte de Sião. Isso é tudo analogia para a gente estar mais próximo de Deus, né? E Davi viveu essa experiência. Quando ele fala subir aos céus, ele está fazendo alusão àquilo que ele vivia. Ele subia as montanhas de Judá para rebanhar, e lá ele tinha seu momento de comunhão com Deus. Então, a presença de Deus ali era marcante na vida dele, né? E quando ele fala aqui que se fizesse a cama na sepultura, lá no abismo, ele está se referindo naquele momento que ele fugiu de Saul, que estava perseguindo ele, e ele foi lá para as cavernas de Adulão. Adulão era uma cidade que tinha muitas cavernas. Ele foi se esconder lá. E ali ele viveu o seu profundo medo
né? Ele estava fugido, né? Ele foi lá como se ele fosse para o fundo do poço, para ninguém achar ele. E ali ele reconheceu a presença de Deus também. Aqui tu também estás. Mas essas figurações todas aí, está se referindo a pessoa que busca a Deus, que tem a presença de Deus, que sente Deus e que sabe que Deus está aguardando e protegendo a vida dele, em qualquer situação. Isso é a onipresença de Deus, né? Essas outras questões de Deus está em todo lugar, realmente Deus controla tudo, né? Se o inferno pertence a quem? Ao diabo, né? Ele controla o diabo. Ele tem poder sobre o diabo. O diabo está livre por permissão, né? Um dia vai ser acorrentado para todo sempre, na volta de Cristo. Então Deus conhece tudo, né? Deus vai estar presente em todos os lugares, mas não quer dizer que ele vai estar compactuando em todos os lugares com aquele que não está no caminho dele. E Davi teve uma experiência diferente, né? Tanto é que quando ele pecou, conforme você leu até aí, né, em 2 Samuel, ele reconheceu o seu pecado, sentiu a distância de Deus, né? E pediu a Deus que voltasse a presença dele na vida dele, perdoasse seu pecado. Deus não, conforme a Michele falou, Deus não pactua com o erro, com o pecado. Mas ele não te dá as costas. Ele está lá te esperando você se arrepender. Você se arrependeu, ele volta-se para si, né? Ele pediu que Deus desse de novo a alegria da salvação, que não retirasse dele o Espírito Santo, porque aquilo tudo fazia parte da vida dele, de comunhão com Deus. E quando ele errou, aquilo se afastou, né? Então, eu acho que por aí a gente pode ter esse entendimento da experiência de Davi nesse contexto da nossa lição. Sim. Não, mas é justamente essa questão da presença, né? É porque eu acho que o entendimento, né, sobre a presença que eu quero dizer é tipo, ele está lá. Deus tem a consciência também do que acontece no inverno, né? Ele sabe de todas as coisas. Mas justamente a presença, eu acho que mais que a gente quer dizer assim, Deus está presente comigo. Mas ele está comigo, dando força, né? Essa coisa. Quando a gente fala Deus está presente no inferno, eu acho que ele está lá, mas não é a mesma coisa, entendeu? Não é, eu acho que é porque são presenças, só que em sentidos diferentes. Eu posso estar presente num lugar, mas... Né? Só Deus está presente em todos os lugares. Sim. Hoje é tempo de salvação. Hoje a gente tem a oportunidade de receber a salvação. Como vai chegar a época que não teremos mais essa oportunidade. Aí sim, o diabo vai ser lançado no inferno e todos aqueles que não seguiram a voz de Deus, tá? Então, fazendo uma analogia, nós temos um estado hoje que é benevolente, com Bolsa Família, com auxílio daqui, auxílio dali, mas nós também temos um estado que é a mão forte. Você cumpriu? Você cometeu um crime? O que o Estado criou? A cadeia, a penitenciária, para se você pagar, quando você for julgado e condenado, vai para ali. Tem tempo ainda de julgar, tem tempo de você ser julgado, de você fazer as coisas certas. Hoje é o tempo da gente buscar o Senhor, da gente estar recebendo a salvação. Vai chegar o tempo que não. Aí o que Deus criou? O inferno para o homem, para a mulher? Não. Criou para o diabo e para os seus anjos caídos. Ali o diabo vai ser colocado. Para reinar, não. Para ser ali, assim como um preso, vai ficar ali encarcerado. O diabo e seus anjos. Justamente, o diabo chama a gente para sofrer com ele. Para sofrer com ele. Então, hoje... Então, Deus criou lá o inferno, como o Estado criou a penitenciária para botar o criminoso, o pecador, não arrependido, né? Mas Deus criou o inferno para colocar o diabo e seus anjos, tá? E eles vão ser jogados ali para governar ali, não. O preso governa na cadeia, só se o Estado deixar. É para estar lá encarcerado. Assim vai ser o inferno para o diabo. Quem é que tem o controle disso? É Deus. É Deus. Só que ali vai ser a mão forte de Deus. A mão forte do Estado está na penitenciária. Ali, a presença de Deus vai ser como um julgador. Não vai ser mais de bondoso. Não, ali é para mesmo, vai ficar aí. Daí você não faz nada. O diabo é rei do inferno? Não. É Deus. É Deus que controla tudo lá.
você falou no estudo de Davi, quando ele foi meio que alertado por Natan de seu pecado. Sim. Você entende que ele até então ele não tinha percebido que estava em pecado? Porque em Salmo 51, como ele disse, ele pediu que Deus retornasse a alegria para ele. Porque quando ele pecou, ele perdeu a alegria da salvação de estar próximo a Jesus. Em pecado, ele se distanciou. Esse falar do Natan foi um despertar para ele compreender que estava em pecado? Justamente porque às vezes a gente peca, a gente às vezes nem se toca, né? Às vezes depois, e alguém vai ter que ir lá e falar, olha aqui, ó, você fez tal coisa, hein? Isso aqui não tá certo, não. Ele fica, ih, rapaz, verdade. Talvez Davi estivesse lá no íntimo dele, sabendo, pô, eu cometi um pecado, não era para ter feito, né? Mas quando Natan foi lá e falou, pô, não era para ter feito isso, né? Davi foi lá depois que ele começou realmente a perceber, tipo, caramba, realmente eu cometi um grande erro, um grande pecado e queria se redimir com o Senhor, né? De repente, ele não teve dificuldade porque eu acredito que ele sentia-se muito próximo de Deus, né? Porque a gente vê em vários momentos que Deus o livrou, Deus esteve com ele, Deus meio que falou com ele em diversas vezes por meio do seu amigo Jonatas, diversas vezes pelas vitórias. E então, de repente, ele estava muito certo de que tudo que ele fazia agradara a Deus. E então, de repente, não fez refletir que é necessário que alguém chegasse para... Ele estava cego pelo pecado. Futucar lá para ele despertar. E Natan era um profeta de Deus, né? Deus mandou o Natan falar com ele, né? E para ele ter essa oportunidade de reflexão, né? Como Deus dá os avisos para a gente, né? Através da sua palavra, né? Para a gente refletir e se reposicionar diante dele. E às vezes os nossos pecados, para a gente sempre os menospreza. Não é uma coisinha de nada, uma mentirinha branca, não tem muito isso aí, mas não deixa de ser pecado como qualquer outro. Tudo bem. Cadê o jovem? Mais alguma pergunta? Algum questionamento? Acho que não, então. Então a gente encerra por aqui. Obrigado a todos pela atenção. Espera aí, calma. Parabéns, professor. Nesse encerramento, irmãos, da nossa EBD, queremos comunicar que logo mais, às 18 horas, estaremos no encontro interativo da EBD, onde vai ter uma sala aberta, né, no Zoom, para que todos possam participar, né? Depois de termos aprendido essa lição nessa manhã, através da ministração do nosso professor José Augusto. Então, nesse encontro, teremos a oportunidade de debater a lição. Vai ser aberto, né? A troca de experiência, cada um o que aprendeu com essa lição, tirar suas dúvidas, fazer perguntas, né? E esse encontro interativo tem esse objetivo de ampliar o conhecimento e ter esse momento participativo, né? A Escola Bíblica Dominical é uma das escolas diferenciadas de todas as outras escolas. Eu costumo dizer que é a maior escola do mundo, né? Por quê? Porque ela trabalha com interação, né? Não é só o professor orienta o estudo e os alunos participam, né? Tanto é que cada um tem sua revista para ficar na sua casa, para estudar a lição, e durante a semana ele prepara a lição, como o professor também prepara, e ter esse momento de debate, trocar experiência, fazer pergunta. Vai ter dúvida? Faz a pergunta. Se tem uma experiência que aprendeu com a licença, vai contar, vai compartilhar, né? E assim enriquece todo o estudo da EBD, né? Então, esse é o motivo do encontro interativo. E, nesse momento, a gente vai ter a oportunidade de convidar o grupo para um outro cântico nesse fechamento. Num dia lindo, almejo eu encontrar.
luz de alegria, nós então ressenti. Pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser parte da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Irmãos, antes da oração final, encerrando a nossa EBD, gostaria de convidar os dois professores que lideram a classe que apresentou o estudo nessa manhã. Nós agradecemos a cada um de vocês que estiveram aqui como neste dia, né, para a gravação dessa aula, a cada aluno que se esforçou de estar aqui, tá? Nessa programação. E eu estou muito feliz porque eu era professora deles quando eles tinham 9 anos, de 9 a 13. E hoje eu posso vê-los aqui, grandes, já pregando. Isso é uma satisfação para mim, vê-los aqui. Amém. Agora convido aqui à frente o aluno da classe, irmão Pedro Cerqueira, que vai fazer a oração final, encerrando a nossa escola. Bom, vamos entrar em espírito de oração. Oremos. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estar aqui nesta manhã com saúde. Senhor, abençoa a vida de cada pessoa aqui presente, perdoa todos os nossos pecados e aos enfermos. Entre na casa dessa pessoa, tu sabe o que ela está passando e providencie a cura. Derrame o seu bálsamo sobre a vida de todos nós. Perdoa todos os nossos pecados e que ao sair daqui possamos ir para casa em paz e segurança. Esta é a oração que te faço em nome de Jesus. Amém.